O último episódio da primeira temporada de Pluribus. Qual que é o plano da Carol agora junto com o Manussus? Ela vai usar a bomba atômica ali pra poder atacar os outros? Mas existe a possibilidade da Zojja, o amor da Carol ali, na verdade tá com uma filha dela dentro da barriga dela? Você parou pra pensar nesse ponto? Mas é a estratégia sobre como os dois ali podem reverter tudo isso. Aquela questão das ondas de rádio que o Manussus consegue ver ali que tem interferência neles, ela pode ser útil pra poder trazer alguém de volta? Qual que é a explicação da Carol ter sido enganada todo esse tempo? Pois é, vamos trazer uma análise, um final explicado sobre essa primeira temporada dessa série que é muito boa. E se você quiser entender, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo agora pra falar de uma série diferente, que eu não cheguei a falar sobre os episódios durante a temporada aqui no canal, que é Pluribus, essa série aí do Apple TV Plus, uma das melhores séries do ano, eu já adianto, que não deu tempo de eu poder cobrir semanalmente, mas eu quis trazer um final explicado, né, pra explicar o grande ponto dessa primeira temporada, porque é uma série com a temática apocalíptica que traz muito das origens aqui do canal, que a gente começou muito assim, né. Vamos explicar sobre esse final, mas antes de tudo, deixa o like pra eu entender se vocês querem que eu continue cobrindo pontos sobre essa série, faça vídeo aí sobre o que deve ter na próxima temporada, e claro, se inscreva no canal pra você não perder nada sobre as várias produções de filmes e séries, dicas, curiosidades e vambora. E é o seguinte, chegou o fim da primeira temporada dessa série, que ao mesmo tempo que tem uma história complexa, um roteiro muito bem feito, também tem uma história simples. Com o raciocínio que é trazido aqui nesse final dessa temporada, com essa desilusão amorosa ali da Carol e tudo mais, dá pra gente trazer uma explicação importante sobre o que acontece aqui. Em resumo, o que a gente tem? Carol, a escritora que se deparou com esse mundo aí, na união das pessoas, esse vírus que se espalha e que faz as pessoas se unirem em uma mente coletiva, que acaba descobrindo que é uma das 13 pessoas imunes no mundo, que a gente descobre até então, né, e acaba não se contentando, não aceitando nada disso e nem querendo colaborar. É justamente por isso que ela é considerada a Carol insuportável, né, porque ela é chata num nível absurdo. Tudo, claro, em volta dela tá uma anomalia muito louca, é um negócio muito esquisito, mas ela é muito chata. E assim, comparando o início com o final da temporada, a gente tem uma mudança de posições nos lugares dos personagens. Enquanto no início a Carol tava nesse estágio de contestamento de toda essa situação e os outros ali imunes estavam aceitando tudo isso, agora no final temos a Carol numa posição muito parecida com que os outros imunes estavam no início, e o Manussus, que chega agora e tem mais contato com as coisas agora, ele tá muito parecido com a Carol no início. No início a Carol não aceitava nada, ela não aceitava nem comida, não aceitava receber nada do tipo, nem ter contato com eles. Agora ela tem relacionamento afetivo com eles e inclusive defende eles pro Manussus. Isso mostra muito como essa união, esses outros aí, essa mente coletiva conseguiu entrar na mente da Carol e convencer ela aos poucos, mesmo ela parecendo ser uma pessoa fechada como pedra, eles conseguiram quebrar ela. E com isso conseguem seguir o plano deles, né, que é o plano da mente coletiva desses outros aí, é conseguir fazer com que todos esses imunes se juntem a eles. Só que para isso, eles precisam das tais células tronco dos indivíduos, que só podem coletar se os indivíduos permitirem, ou será que não? Aqui mostra essas duas faces. O próprio episódio, agora indo cronologicamente, começa com o ponto, né, da Kusimayo, que era uma das pessoas imunes, mas que acabou aceitando a causa para poder virar um desses indivíduos, fazer parte da união também. O fato desse início ter mostrado esse ritual dela cheirando, apenas inalando aquilo lá e já se transformando em um deles, indica pra gente que dias antes ela forneceu suas células tronco, ela colaborou e foi pelo caminho mais fácil ali e aceitou, e agora só vira um deles. E é muito interessante que depois que ela transforma, é meio que ela só vira mais um número entre eles, só mais um meio da população ali desses indivíduos e tipo, de volta ao trabalho, vambora, você já é mais um dos nossos soldadinhos. Solta os animais ali, né, que inclusive não vão conseguir viver do lado de fora, mas tipo, a gente tem a cena que mostra o abandono da aldeia ali, que significa o quê? Significa que só estavam vivendo naquele lugar, fingindo que estavam na aldeia e tudo mais, pela Kusimayo, pra poder realizar esse projeto de convencimento dela, aceitar ela, conseguir colocar ela como mais um dos indivíduos que faz parte da mente coletiva da União. Conseguiram, agora vão sair desse lugar, muito provavelmente agora vão pra um dos grandes centros urbanos ali perto, cidades, pra poder juntar todo mundo, igual a gente viu, né, o local onde eles dormem e tudo mais, pela perspectiva da Carol nos episódios anteriores. Mas assim, vamos falar sobre esse encontro do Manussus com a Carol, que tem as inconsistências bem interessantes aqui, justamente porque os dois, apesar de serem imunes ao negócio, eles estão em momentos diferentes. Como eu disse lá no início, o Manussus tá nessa fase inicial de questionamento violento e começando a ter os primeiros contatos com eles, nem tá aceitando muito isso, justamente
por isso toda a noia de contatos ali, de grampo, que não pode falar no celular e tudo mais, enquanto a Carol já aceitou toda a situação, ela já passou por uma camada a mais. Então o processo desse episódio, o foco desse episódio é fazer a Carol entender o caminho errado da manipulação que ela está caindo, fazer ela se desiludir dessa questão amorosa, esse continho de fadas que o pessoal da União, da Colmeia e da Mente Coletiva proporcionou pra ela, para que ela possa cair na realidade e trabalhar junto com o cara, que inclusive ela convidou ele pra trabalhar junto. Quando ele chega agora pra poder trabalhar junto, ela já meio que mudou de ideia, como é que é isso? Nesse momento o cara tá tipo assim, não era você que mandou um vídeo falando sobre todas as estratégias e tudo mais, pra gente poder salvar o mundo, transformar essas pessoas de volta, agora você tá defendendo o povo? Ele deve ter bugado a mente, né? Tipo, a mulher fez ele viajar 9.000 quilômetros, passar pela mata venenosa, um negócio que fez ele quase morrer, pra ele chegar lá e a mulher só tá defendendo a galera. É justamente por isso que aqui é sobre a Carol cair nessa desilusão pra poder entender que tem que focar no foco que ela tinha desde o início, só que ela simplesmente esqueceu disso. E assim, com essa desconfiança do Manussos, aqui começa essa jornada pra poderem descobrir sobre como a mente coletiva tá agindo. É deixado implícito sobre aquele sensor de movimento ali no armário das bebidas, mas a explicação direta e mais fácil é que a Ellen, o grande amor da vida da Carol, né, enquanto ainda estava viva, na época que a Carol estava congelando os óvulos, algo que foi mencionado, se eu não me engano, lá no episódio 4, né, sobre os óvulos congelados, que elas tinham planos de ter filhos e tudo mais. Nesta época, a Ellen colocou esse sensor de movimento no armário de bebidas para controlar o quanto a Carol bebia, porque isso pode fazer mal para a geração de um filho. É basicamente por isso que a Ellen colocou na época. Mas esse ponto de lembrar do congelamento de óvulos é o que começa a acender o primeiro alerta, o primeiro gatilho que a Carol precisa para começar a entender sobre como a mente coletiva tá agindo por trás ali, para poder meio que dar o golpe nela. Porque literalmente, o fato da Carol no outro episódio, no anterior, ter aceitado, né, eles voltarem, ter pedido, ter implorado pelo retorno deles, mostra como a mente coletiva ganhou a Carol emocionalmente. Como a solidão, que foi proposital da parte da mente coletiva e fez com que a Carol sentisse mais falta da presença de pessoas, do amor da vida dela e colocasse esse amor na Zoja. Eles estão ganhando ela tanto aqui, estão manipulando ela tanto aqui, a ponto de que quando o Manussos agride eles ali, eles têm que fazer o afastamento, a Carol não aguenta, ela não tem essa opção pra ela de ficar afastada sozinha junto, ela tem que ir atrás do amor dela, passa a ir viver junto com eles, e aqui começa-se meio que a construção da Carol que tá começando a ser moldada pra aceitar toda essa causa. Ela abandona um dos imunes, que era a pessoa que era pra ela confiar, pra poder viver com eles, ela decide tomar o chazinho, né, a bebida que eles tomam ali, que é feita de partes humanas, ela não tá percebendo, mas aos pouquinhos, porque eles estão ganhando ela emocionalmente, aos pouquinhos ela tá aceitando virar uma dessas pessoas aí. Se ela não tem essa desilusão amorosa que acontece aqui durante o episódio, né, essa descoberta sobre a questão dos óvulos e tudo mais, ela ia só continuar até chegar a um ponto de aceitar. Na verdade, não só aceitar, porque poderiam causar uma situação em que a Carol inalasse aquele negócio ali, igual a mulher inalou no início do episódio, para que ela se transformasse sem que ela percebesse. Já que, por meio do que é explicado aqui, né, eles estavam guardando os óvulos dela, eles tiveram acesso aos óvulos congelados da época que ela queria ter filhos com a Ellen, e já estão trabalhando nesse momento nos óvulos para extrair as células tronco da Carol para poder conseguirem fazer a forma dela virar um deles. E pela forma como a Zoja revela ali, é questão de um mês, estourando 2, 3. Agora é uma contagem de tempo, né, até que eles tenham uma forma da Carol virar um deles. E é tanto elemento de manipulação que na própria fala ali, você vê a Carol falando que não sabe como é ser feliz, nem nada do tipo. E aí a Zoja pega e fala, né, vai ficar ainda melhor. Tipo, isso mostra como estão manipulando ela pra ela achar que esse é o caminho da felicidade, só aceitar isso e ela tá caindo direitinho. O que nos leva ao ponto de decepção da Carol. Você vê pela cara dela o quanto ela estava tratando a Zoja como se fosse um humano de verdade, como se fosse o amor da vida dela, a ponto de que ela fica muito triste aqui pela decepção amorosa. Ela já trabalhou na mente dela como se aquilo ali fosse normal, já estava preparada pra conseguir viver normalmente com aquilo, a ponto de que quando a Zoja conversa com o Manussos anteriormente no episódio, ela fica com ciúmes quando a Zoja fala, a gente ama ele da mesma forma que a gente te ama. E ela, não, você não pode amar mais ele do que eu, não tem como, do mesmo tanto também não pode. Todos esses são elementos pra mostrar como ela foi manipulada, mas indo pro ponto do final, a gente tem essa cena final do Manussos presenciando a Carol chegando junto com a Zoja, né, trazendo uma bomba atômica e se despedindo dela, marcando o ponto, né, de fim do relacionamento, fim da relação da Carol com a mente coletiva e ela voltando aos trilhos. Mas aí que tá o ponto, o que significa esse final? O que esse final traz pra gente sobre essa conexão da Carol de volta com o Manussos pra trabalhar contra isso, contra a mente coletiva e a bomba? Existem algumas possibilidades e que eu decidi trazer aqui na mesa, mas vamos pegar de acordo com o que é apresentado no episódio e na
temporada, né? Primeiro, a gente viu que a Carol tinha pedido uma granada no início da série e não acreditou que dariam uma granada de verdade pra ela, mas deram. Agora, então ela conclui que se ela pediu uma bomba atômica, vão dar uma bomba atômica de verdade. Mas e se não derem? Essa é uma primeira questão. Pode não ser uma bomba atômica. Com a inteligência que essa mente coletiva tem, que esses indivíduos têm, será que eles não já entendem que isso aqui é uma arma que pode ser usada contra o plano deles mesmos e entrega algo que não é real pra ela dessa vez? Porque é tudo uma manipulação. É uma manipulação soft, tranquilinha, não descarada, mas é uma manipulação. Então eles podem ter ganhado a confiança dela no sentido de dar a granada de verdade, pra ela entender que podem dar algo de verdade, e ela achar que isso aqui é de verdade, sendo que não é. Você parou pra pensar nisso? Porque aí a gente entra no ponto sobre como ela deve usar essa bomba atômica. As ideias que são trazidas aqui sobre o uso dela são as seguintes: Carol usando a bomba pra ameaçar os indivíduos da mente coletiva, fazer eles pararem de pesquisar as células-tronco dela, só usando como uma ameaça mesmo, igual bombas atômicas são utilizadas em grandes pontos no mundo real, né? Não são disparadas, só são usadas como ameaça em geral. Como também ela pode estar querendo usar de verdade, né? Como, por exemplo, para poder destruir a instalação onde estão fazendo essas pesquisas de células-tronco, ou até mesmo aí a gente se conecta com o ponto de descoberta do Manussus nesse episódio. O que a gente viu nesse episódio? O Manussus, né, com o indivíduo Rick ali, né, que faz parte da mente coletiva, enquanto ele tá ali tendo aquela convulsão maluca que eles têm, ele coloca ali o rádio justamente na frequência que ele descobriu que tem umas comunicações estranhas. Porque durante os outros episódios, na construção do personagem, a gente viu que ele ficava frequência por frequência obtendo informações, e foi nessa que ele obteve algo inconsistente, que é como se fosse umas comunicações de rádio que não dá pra decifrar, e coloca junto do cara, e a gente vê que a frequência muda de acordo com o cara dando a convulsão dele. Assim, nada foi descoberto plenamente, mas isso aqui trouxe a ideia de que algo pode ser descoberto a partir disso. Quem lembra o ponto do primeiro episódio de que eles dominaram justamente ali a região das torres de rádio, e a própria Zoja durante a temporada revelou pra Carol que eles estavam fazendo uma mega antena pra comunicar com o planeta deles, que é o tal do Kepler 22b, se eu não me engano. E se o Manussus e a Carol conseguirem decifrar as ondas de rádio, a partir dessas ondas de rádio descobrirem onde está essa mega antena que está sendo construída ou que já foi construída, e utilizarem da bomba pra ameaçar esse lugar, pra destruírem essa antena, ou pra ameaçarem eles, e se a partir dessas ondas de rádio eles decifrarem uma forma de trazerem as pessoas de volta realmente, essa pode ser uma das temáticas da próxima temporada. Só que assim, nem tudo é vantagem pro lado da Carol e do Manussus, né? Como eu disse, a mente coletiva é inteligente, ela é manipuladora, então tem a questão da própria bomba, que pode ser falsa, e tem a questão de que eles podem já estar um passo à frente, tendo colocado um dos óvulos congelados da Carol na própria Zoja. Então a Zoja tá carregando uma criança da própria Carol, e isso vai fazer com que eles manipulem a Carol emocionalmente de uma forma mais intensa ainda, tragam ela de volta. Ou pelo menos gerem um impasse, de forma que, mesmo que a bomba atômica seja real, mesmo que ela consiga algo muito grande, descubra a antena, queira destruir pra atrapalhar todo o processo deles, quando apresentarem a situação de que a Zoja pode ter um filho, né, que é uma teoria, um filho da Carol dentro da barriga dela por conta dos óvulos congelados, que ficou muito descarado, a Carol vai ficar resistente, tipo, tem uma criança lá, eu amo ela, ainda tem os sentimentos, sabe? Ela tomou a decisão aqui, mas ainda tem como, sabe? Eu acredito. A gente tem algumas outras brechas ainda nessa história de perguntas que ainda não foram respondidas, por mais simples que pareça a história em alguns pontos, é muito complexa. A gente ainda não viu quase metade dos outros indivíduos imunes, que são os que não falam a língua dela. Se eu não me engano, os imunes que a gente conheceu foram 6 ou 7, faltam vários outros. Agora tem 12, né? Porque no início do episódio a gente viu que a Kuzimayo só aceitou se juntar a eles. Mas então, em tese, devem ter pelo menos outros 6 indivíduos imunes que a Carol e o Manussus ainda precisam conhecer. E que podem, de repente, querer estar trabalhando com eles. E que podem também estar passando pelos mesmos estágios que a gente viu a Carol passando aqui. Que, como eu disse no comparação do início, né? Parecem ser estágios. Nega o negócio, repele o negócio, não quer nada com esse negócio, igual o Manussus tá agora. Depois, começa a ser manipulado pelo negócio, pela mente coletiva, e começa a defender o negócio, igual a Carol estava agora. Mas aí tem que ter essa quebra pra voltar a mente no lugar que aconteceu com ela. O Manussus não vai precisar passar por essa etapa, porque ele já viu tudo que aconteceu com a Carol. Mas e se eles encontrarem outros desses imunes que estão na mesma situação da Carol? Que estão passando por todo esse processo de manipulação e eles têm que trabalhar na mente deles pra convencer eles a trabalharem juntos. Essas são algumas das outras brechas. No geral, o final da primeira temporada de Pluribus traz a ideia de que finalmente a Carol vai trabalhar com um indivíduo imune, e que os dois concordam com a mesma ideia, pra poder tentar destruir tudo isso. Mas a Carol demorou tanto pra cair na real que agora eles têm armas suficientes pra jogarem contra ela. Esse é o grande raciocínio da primeira temporada de Pluribus, que assim, muito boa, pra mim uma das melhores séries do ano. Não acho a melhor porque o tipo da série do Vince Gilligan, né, que é o cara que fez o Breaking Bad, inclusive, pra quem não sabe, é o mesmo
mesmo produtor, esse tipo de história mais lenta e cadenciada, apesar de ser gostosinho de assistir às vezes, me pega um pouco, sabe? Me incomoda, assim, que a história não anda. Eu acredito que seria o único defeito dessa série que me incomoda, mas é parte do perfil e da escrita do próprio criador, do Vince. Não é que é tipo um erro dele, é a estética dele. Então é mais uma opinião pessoal. Esse tipo de estética me incomoda um pouco. Não é à toa que pra eu gostar de Breaking Bad, quando eu assisti na época, eu comecei a gostar só ali perto do final da segunda temporada. A primeira, pra mim, é terrível do quanto ela é lenta e não me pega. Depois de assistir a série inteira, voltei a tentar assistir de novo. A primeira me pegou de novo, tipo assim, não é possível. É o estilo do cara. Aí vai de opinião, vai de gosto, né? Eu gostei muito de Pluribus, como eu disse, é uma das melhores séries do ano. Isso não é a crítica pra falar que ela é horrível, mas tem esse ladozinho que me incomoda um pouquinho. Mas que agora que a história vai desenvolver mais, é igual aconteceu com Breaking Bad. Aí vai andar num nível absurdo e a segunda tende a ser bem melhor ainda do que a primeira. Comenta o que você achou dessa série, comenta a sua opinião. Se você entendeu esses pontos que eu expliquei aqui também, se inscreva no canal pra você não perder nada, que eu vou trazer mais pontos sobre a série se vocês gostarem. Deixa o like, ajuda muito na divulgação. Deixa mesmo, não custa nada você clicar. Já já eu tô de volta, é isso aí, um abraço.